Será que o nosso sacrifício está sendo aceito pelo Senhor? A palavra de Deus nos ensina como que Deus estabelece e exige como deve ser feito, oferecido o nosso sacrifício a Ele. Desde a antiga aliança, quando Deus ordenou ao povo como fazer o sacrifício, como ter os seus pecados perdoados, como realmente levar a Deus uma oferta de gratidão. Tudo está na sua palavra. E Deus, assim como tudo na vida que tem o seu valor, porque tudo vem de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo na vida tem o seu valor quando é seguido os critérios, as regras. E a palavra de Deus nos ensina aqui desde a antiga aliança, Levíticos, capítulo 22, versículo 20 e 21 e 22. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou uma oferta voluntária, sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego ou quebrado ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Observamos que o nosso Deus é um Deus de excelência, um Deus que sempre tem o melhor. E este sacrifício exigido na antiga aliança já era prevendo o que Deus havia de enviar à terra, à humanidade, o seu Filho Jesus Cristo. O que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, ele enviou na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo próprio perfeito, no tempo perfeito de Deus, veio Jesus para nos remir e nos purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Jesus deu o que ele tinha de melhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como nós estamos oferecendo o nosso sacrifício agora na nova aliança em Jesus Cristo? Porque a Bíblia fala que a fé sem as obras, elas são mortas. Porque até os demônios creem e estremecem, diz Tiago, capítulo 2. E nós também temos a nossa parte, o nosso sacrifício, o nosso trabalho. Assim como no Antigo Testamento eles ofereciam sacrifícios, e esses sacrifícios também falavam de reverência, falavam de adoração, de gratidão, de devoção a Deus, nós também exercitamos a nossa fé neste tempo da graça em que Jesus veio para morrer por todos os nossos pecados. Não que nós vamos fazer para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. E se nós fazemos este sacrifício, porque o Espírito Santo nos move, e o Espírito Santo é que nos dirige e nos ensina como agradar a este Deus que morreu por nós. Por isso que nós estamos aqui falando a palavra de Deus, para que possamos aprender e sermos motivados a dar o nosso melhor, um trabalho excelente ao Senhor. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Colosso: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo que nós fazemos, seja na casa do Senhor, seja ao próximo, deve ser com excelência. E Deus estava ensinando ao povo, muitos apresentavam animais defeituosos, cegos, como em Malaquias também fala. Será que nós teríamos a capacidade de apresentar um banquete a alguém, um amigo nosso, ou uma autoridade que fôssemos receber, com um banquete de qualquer jeito? Com coisas de segunda linha? Não estou aqui falando sobre o valor monetário das coisas,
Mas como seria o nosso coração? Certamente seria com alegria, certamente seria com honra, certamente seria um momento de prazer, de alegria. E assim deve ser também com o nosso Deus, principalmente com o nosso Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Jeremias 48:10 diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente, esse será maldito. Que Deus nos ajude, nos ensine a cada dia a apresentar a Deus como Abel, um sacrifício, a qual seu sacrifício fala até hoje. Hebreus capítulo 11 fala de Abel. O seu sacrifício fala até hoje, porque Deus recebeu primeiro Abel e depois a sua oferta. Porque Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê a nossa motivação. Deus, ele vê a nossa intenção. Que possamos realmente apresentar um sacrifício a Deus de forma que ele venha a aceitar, e este sacrifício chegue às narinas do Senhor como um cheiro suave, agradável a Deus. Muitas são as nossas dificuldades, os nossos desafios da nossa natureza humana, pecaminosa, que nós só queremos ver o nosso lado, somos egoístas, mas Deus nos ensina, nos incentiva através do seu Espírito, da sua palavra, a apresentar a Deus o melhor, com excelência, um sacrifício que o Senhor venha agradar, aquilo que nós temos de melhor, seja a sua condição, seja qual for, independente da sua condição, da minha condição. O que Deus quer é a nossa entrega, a nossa gratidão, a nossa reverência, a nossa adoração, sabendo que foi o Senhor que nos comprou com o seu preço de sangue, não foi com prata, não foi com ouro. Por isso que aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, depois de ter juntado quase um ano, né, o recurso, e ter preparado esse perfume, e ali, né, se prostrou diante de Jesus, ela foi aceita, e o seu sacrifício também será perpétuo. E nós devemos aprender com estes homens de Deus, mulheres de Deus, que entregaram as suas vidas em devoção a Deus. O seu sacrifício é excelente, porque estavam entendendo a quem estavam servindo e adorando. Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos sempre fazer a obra do Senhor, o trabalho, servindo ao próximo com excelência, porque assim seremos aceitos pelo Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.